Olá! Vamos mergulhar num dos componentes mais essenciais e, vamos ser sinceros, um dos que mais dão um nó na cabeça quando se fala de Cisco ACI, o Attachable Access Entity Profile, ou, para facilitar, o AAEP. Se esse conceito já gerou alguma dúvida por aí, pode relaxar porque hoje a gente vai deixar tudo bem claro. E olha, essa confusão não é só impressão nossa, não. A própria documentação meio que admite, né? Diz que é o conceito mais importante e, ao mesmo tempo, o mais confuso de todo o menu de políticas de acesso. Mas o nosso objetivo aqui é justamente esse: pegar essa confusão e transformar em clareza total. Vamos começar pelo básico. Para começar, vamos entender qual é a função central do AEP. A melhor forma de pensar nele é como uma peça fundamental que serve de ponte. Isso mesmo, uma ponte que conecta dois mundos. O mundo das políticas lógicas, onde a gente define as redes, e o mundo das configurações físicas, onde essas redes de fato ganham vida. Então, falando de forma mais técnica, o AEP é o objeto que faz o link entre as políticas de rede lógicas, tipo VLANs e domains, e as políticas de rede físicas, ou seja, as portas dos switches. Mas aqui tem um ponto crucial. O AEP sozinho não faz nada, ele não aplica política nenhuma. Ele é, na verdade, um ponto de encontro, sabe? É o lugar onde a configuração lógica e a física se encontram para, digamos, concordar em trabalhar juntas. E por isso que essas analogias são simplesmente perfeitas. O AACE é a cola que une essas duas metades da configuração do ACI. Ou, como eu disse, é a ponte que permite que o tráfego lá do mundo lógico, dos nossos tenants, consiga atravessar para o mundo físico, para as portas dos equipamentos. É bom guardar essa imagem da ponte, porque ela é a chave para entender todo o resto. Tá, mas por que a gente precisa tanto dessa ponte? Esse comparativo aqui mostra o problema de forma bem clara. Do lado esquerdo, a gente vê como seria um mundo sem a AEP. Conexões totalmente rígidas, cada pool de VLANs teria que ser amarrado direto em portas específicas, o que obrigaria a gente a duplicar um monte de política. Agora, olha para o lado direito, o mundo com o AEP. Ele funciona como um ponto central, desacoplando o lógico do físico. O resultado? A gente ganhou uma flexibilidade enorme e uma configuração muito mais limpa e modular. Certo. Agora que a teoria está mais clara, vamos para a prática. Como é que a gente conecta essas peças todas e faz essa ligação acontecer de verdade? O processo, na verdade, é mais simples do que parece. São basicamente 3 passos. Primeiro, a gente cria o AAEP. Segundo, a gente cria o Interface Policy Group, que é onde a gente define as políticas para um grupo de portas. E agora vem o pulo do gato, o passo 3. A ligação é feita de dentro do Interface Policy Group. Lá vai ter um menu drop-down para selecionar o AEP que a gente criou. É nesse clique que a mágica acontece. Agora, vamos para a parte mais importante de toda essa análise. O que o ACI faz por debaixo dos panos? Vamos seguir o que a gente pode chamar de corrente de permissão, para entender exatamente como o ACI toma a decisão. A pergunta de $1 milhão é esta: como o ACI decide se uma vilã específica, que veio de um EPG específico, pode ou não ser provisionada numa porta física? A resposta para isso está numa série de checagens que ele faz. O ACI começa a investigação pelo lado lógico, lá no tenant. Ele checa: ok, esse EPG está associado a um domain? E a VLAN que ele quer usar, ela pertence ao VLAN pool desse domain? Se estiver tudo certo por aqui, o primeiro cheque lógico passa. Logo em seguida, o ACI muda o foco e olha para o lado físico da coisa. Ele identifica a porta física em questão e verifica qual Interface Policy Group está governando aquela porta. Essa é a segunda peça do nosso quebra-cabeça. Agora, a verificação da ponte. O ACI olha para aquele Interface Policy Group que ele achou no passo anterior e pergunta: beleza, e esse grupo de políticas aqui, a qual AAEP ele está ligado? Esse é o passo que finalmente conecta a configuração física ao nosso ponto de encontro. E aqui vem o grande finale, a decisão final. O ACI compara os dois caminhos, o domain lá do lado lógico e o Interface Policy Group aqui do lado físico. Eles estão apontando para o mesmo AAP? É exatamente nesse ponto que a corrente se completa ou se quebra. Se a resposta for sim, pronto, permissão concedida. O ACI entende que os dois lados, lógico e físico, estão no mesmo escopo de política e então a VLAN é provisionada com sucesso na porta. A corrente está completa e funcionando. Mas e o que acontece quando a ponte está quebrada? Pois é, esse é o cenário que causa a grande maioria dos problemas de configuração. E é aqui que a importância do AAEP fica absurdamente clara. Vamos imaginar um cenário super comum.
Tudo foi configurado certinho, o EPG, as portas, mas um pequeno detalhe passou batido. Ninguém associou o domain daquele EPG ao AAEP. Ou seja, o lado físico, a porta, aponta para o AAEP, mas o lado lógico, o domain, não. O elo da corrente simplesmente se quebrou. E o resultado? Falha. O ACI chega à conclusão de que, embora as duas partes da configuração existam, elas não se encontram no mesmo ponto. A ponte não conecta os dois lados e, por consequência, a VLAN não é provisionada. Simples assim. E qual a consequência disso no mundo real, no dia a dia? É essa aqui. O API que vai gerar aquela famosa ou infame falha F0467, com a mensagem associação de EPG com domínio/porta falhou. Quem já viu essa falha sabe do que estamos falando. Agora fica claro, ver essa falha é um sinal luminoso de que a corrente de permissão foi quebrada, e o API é quase sempre o ponto de partida da investigação. Entender como o mecanismo funciona é o primeiro passo. O segundo, e talvez mais importante, é usar esse conhecimento para construir uma infraestrutura que seja robusta e, principalmente, bem governada. Vamos ver algumas melhores práticas. Olha, a pior prática que existe por aí é criar um único AEP para tudo. A abordagem correta é segmentar, criar AEPs diferentes com base na função de cada porta. Um para os servidores virtuais, outro para os servidores físicos, um terceiro para as conexões externas L3-Out. Quando se faz isso, a gente impede que uma VLAN de um ambiente de VM, por exemplo, seja aplicada acidentalmente em portas de bare metal. O AEP deixa de ser só um objeto de configuração e vira a principal ferramenta de governança das portas. Isso nos leva a uma reflexão final. O AEP não é só um campo obrigatório que a gente precisa preencher. Ele é a ferramenta que garante que as políticas certas sejam aplicadas somente nos lugares certos. A pergunta que fica no ar é: o AEP está sendo usado só para fazer a rede funcionar ou todo o seu potencial para governar e proteger a infraestrutura está sendo de fato aproveitado?